Análise de best-seller. Eu não sei você, mas eu achei o filme bem desagradável. Achei a experiência de assistir o filme desagradável. Mas eu achei que era importante trazer aqui, porque ele tem uma possibilidade da gente olhar para algo assim que enriquece o nosso entendimento. Então, por isso a minha proposta para que vocês assistissem, né? Então vamos começar bem do básico, eu já vou chegar aí nesse ponto que é a razão pela qual eu escolhi o filme. Então, ela é nossa heroína, filhinha de papai, né? Bem a filhinha do papai, é completamente apaixonada pelo pai e, portanto, né, refém dessa relação. Veja, um aspecto da filhinha do papai. A mulher que está em busca da validação do pai, que é apaixonada pelo pai, tende a ter relacionamentos de base sexual. Porque o afeto dela, o amor dela, a lealdade dela, a paixão, a admiração que ela sente é pelo pai. Só que só tem uma coisa que ela não pode fazer com o pai: sexo. E como esse desejo profundo e inconsciente que ela sente pelo pai, ela condena, essa sexualidade se manifesta de maneira suja, ou seja, geralmente em relacionamentos destrutivos, onde essa mulher é maltratada, onde ela se sente usada, onde o sexo ele tem elementos que eles não induzem ao amor, mas ao animalesco, à competição, a fetiches e afins, tá? E a gente vê isso na relação dela lá com o candidato, que não quer só a relação sexual, mas também quer a empresa do pai, né? Então, ela é bem essa filhinha do papai. Mas não foi para isso que eu escolhi o filme. Eu escolhi para a gente falar de compensação e de um aspecto bem obscuro da compensação. Toda a temática do filme é sobre compensação. Quando eu ensino os alunos sobre compensação, a maioria chega até num lugar que por exemplo, eu sou professora porque a minha mãe, pai dela não deixou ela estudar, então eu sou professora. Então é uma camada bem superficial de tudo que envolve a compensação. Mas a compensação, ela também traz aspectos que a gente não gosta muito, que é o quê? A ideia da gente acabar herdando as contas em aberto dos nossos ancestrais. Que contas são essas? No filme fica bem evidente. Ela assume uma editora que outrora, né, foi muito próspera, mas que de repente parou de prosperar. Como ela não sabe do passado, ela morre de medo de achar que a empresa está naufragando pela incompetência dela como editora. Mas, na verdade, a empresa está naufragando porque foi construída em bases que não eram sólidas. A empresa prosperou de maneira ilícita, traindo a confiança, né? O grande autor, que é o autor que ela reencontra e vive todo esse processo, essa tentativa de expiação, né, dos feitos do pai, o pai construiu a empresa às custas deste homem, né? E esse homem foi traído na sua confiança e no seu direito com relação ao dinheiro. Então, muitas vezes, nós estamos na vida profissional colhendo uma coisa que a gente fala, gente, mas nada que eu faço prospera, eu não sei o que acontece. E a gente muitas vezes tende a olhar somente pela perspectiva do eu e fala, o que eu tô fazendo de errado? E fica refém da própria sombra, que eu sou incapaz, o meu trabalho não é bom. E na verdade, muitas vezes nós estamos dentro dessa trama, desse emaranhamento das questões ancestrais, que a gente só descobre quando mergulha. E ela mergulha na própria relação com esse autor, né? Ela tem essa oportunidade, ela vai tentar reviver essa situação, e aí, conforme ela se relaciona, ela vai se envolvendo, ela vai descobrindo a verdade, até descobrir que o pai não é o herói que ela imaginava, descobrir o porquê que o pai tá naquela condição, né, meio de esquecer do passado. Todo mundo que padece de uma doença de esquecimento tem o que esquecer. É importante que sistemicamente a gente entenda isso, né? Tem algo que quer muito esquecer e a gente tem que perguntar, o que essa pessoa quer tanto esquecer?
E aí ela descobre o que o pai queria esquecer. E ela entra nessa turnê, nessa última turnê, com um homem que também não suporta a própria culpa, está se matando com a bebida e com o cigarro, porque a mulher amada morreu e ele também se sentia em dívida, porque acreditava que, na verdade, a grande editora era a esposa, ou seja, que aquilo que ele produzia não tinha qualidade. Então, ele também lidava com tudo aquilo que ele produzia com desdém, porque, na verdade, faltava a ela. Então, aí os dois entram em uma relação. Ele substituindo o pai dela e ela substituindo a esposa dele. Olha que loucura. E eles abandonam o mundo para viver essa relação doentia, um tentando resgatar o outro, das próprias questões, sabe? Então, por que o filme é uma experiência desagradável? Porque a gente mergulha no pior, né? No pior dele. Ele é uma pessoa muito desagradável, ele vai destruindo a própria turnê, enfim, tudo que vocês viram ali. E aí, quando ela descobre que ele tá morrendo, conforme o filme vai se desenrolando, ela descobre quem é o pai, descobre que ele tá morrendo, vende a editora, né, para devolver, para comprar a casa dele, então para pagar a dívida do pai, e ao mesmo tempo tenta salvar o pai, tentando salvar ele. Então, gente, olha, é só para vocês verem, a ideia aqui não é mostrar um caminho feliz, mas mostrar como pode ser desgastante e sombrio o caminho da compensação, sabe? E os dois entram ali e no final ela descobre os livros dele e começa uma obra do zero depois de pagar a conta do pai, sabe? E de remir também a própria questão de achar que não tinha valor e, bom, tudo que vocês viram ali. Então, é uma jornada longa. A jornada da compensação, ela é longa. E a maior parte das pessoas, quando descobre a compensação, fala, você pode me dizer, eu sou boleira, você pode me dizer o que eu posso estar compensando que eu não prospero? Tipo, eu não quero pagar preço nenhum, eu não quero me envolver, na verdade, a gente só se desemaranha dessa trama de compensação que muitas vezes consome toda a nossa potência, toda a nossa realização, quando a gente se envolve profundamente. Não adianta a gente ficar de fora e falar, qual que é o significado disso? Resolve para mim que eu quero excluir esse assunto. Não funciona assim, sabe? A gente precisa se envolver dentro disso para que as informações comecem a chegar e a gente possa ir soltando os fios desse emaranhamento, tá? Então, eu espero que, apesar da experiência de assistir o filme não ter sido tão agradável, esse entendimento possa somar, né? Ampliar um pouco o seu olhar sobre a parte mais sombria da compensação.